O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, comemorou e comentou a postagem feita pelo presidente da Argentina, Javier Milei, sobre os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O presidente argentino compartilhou uma matéria que mostrava que Alexandre de Moraes mandou afastar a diretora de uma empresa privada, a rede social X, sem amparo em nenhuma lei. Javier Milei disse: aqui é um juiz que põe em prática o modelo de X que boa parte da imprensa argentina quer. Não querem que todos opinem, só os que pensam como eles. Elon, liberdade de expressão. Ernesto Araújo apontou: acabei de ver uma postagem muito importante do Javier Milei, presidente da Argentina, onde ele comenta com assombro as decisões recentes do STF brasileiro, mais especificamente em relação ao X. Mas isso ajuda muito a chamar a atenção para o mundo dos absurdos que estão sendo cometidos pela juristocracia brasileira. Milei está tendo esse papel, aliás, no mundo inteiro. Um papel de falar dos problemas, das ameaças contra a liberdade no mundo inteiro, não só na Argentina. O diplomata rebateu as narrativas de que Milei não poderia falar sobre assuntos internos do Brasil, dizendo: pode e deve, porque esses assuntos são hoje assuntos de toda a América Latina, do mundo inteiro. Araújo disse: os patriotas, os que são a favor da liberdade em cada país, têm que falar e agir a favor dos que são patriotas e a favor da liberdade nos outros países, porque os vagabundos agem e falam o tempo todo em favor dos outros vagabundos. Então a gente podia combinar assim: vagabundo ajuda vagabundo, patriota ajuda patriota. O embaixador mostrou que essa narrativa é utilizada para coibir a ação dos conservadores por esquerdistas que fazem exatamente isso: interferir em outros países. Araújo deu o exemplo do ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, que protesta ao ver questionarem a fraude eleitoral que perpetrou, mas interfere nos países vizinhos, inclusive o Brasil. O diplomata disse: o Maduro tem ingerência o tempo todo. O regime bolivariano da Venezuela há décadas tem ingerência no Brasil através de facilitar o crime organizado para tomar conta da Amazônia brasileira, por exemplo, facilitar a infiltração no Brasil. O regime Maduro ajudou a desestabilizar o Chile em 2019, ajudou já várias vezes a tentar desestabilizar o Equador, apoia sempre o que há de pior na região, inclusive por meios criminosos. E aí, quando você tem um presidente conservador de direita a favor da liberdade, como Milei, falando dos absurdos que estão sendo cometidos por um sistema basicamente de esquerda, contrário à liberdade no Brasil, as pessoas falam: isso aí não pode. Claro que pode. Ernesto Araújo explicou: isso é o que a esquerda quer e os vagabundos querem, que apenas eles possam se ajudar uns aos outros e que os conservadores patriotas fiquem isolados, cada um isolado. Não. Eu acho que Milei está mostrando o caminho. Já falou lá na Espanha, denunciou, falou das denúncias de corrupção contra a família do primeiro-ministro espanhol, socialista. Agora chamou a atenção para o Brasil. Isso é fundamental. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes.
A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Oi, pessoal. Um comentário rápido aqui. Acabei de ver uma postagem muito importante do Javier Milei, presidente da Argentina, onde ele comenta com assombro aí as decisões recentes do STF brasileiro, mais especificamente em relação ao X, mas isso ajuda muito a chamar a atenção para o mundo dos absurdos que estão sendo cometidos pela juristocracia brasileira, né? Milei está tendo esse papel, aliás, no mundo inteiro, um papel de falar dos problemas, das ameaças contra a liberdade no mundo inteiro, não só na Argentina. Já estou vendo muitas pessoas vão dizer: Milei não pode falar dos assuntos internos do Brasil. Pode e deve, porque esses assuntos são hoje assuntos de toda a América Latina, do mundo inteiro. Os patriotas, os que são a favor da liberdade em cada país têm que falar e agir a favor dos que são patriotas e a favor da liberdade nos outros países, né? Porque os vagabundos agem e falam
o tempo todo em favor dos outros vagabundos. Então a gente podia combinar assim, né? Vagabundo ajuda vagabundo e patriota ajuda patriota. Eu acho que está muito bem, né? Porque o Maduro, por exemplo, vive se queixando agora, não pode ter ingerência externa na Argentina, na Venezuela, não pode ter ingerência nenhuma no nosso processo interno. Agora, Maduro tem ingerência o tempo todo, o regime bolivariano da Venezuela, há décadas tem ingerência no Brasil, né, através de facilitar o crime organizado para tomar conta da Amazônia brasileira, por exemplo, facilitar a infiltração de terrorismo no Brasil. O regime Maduro ajudou a desestabilizar o Chile em 2019, ajudou já várias vezes a tentar desestabilizar o Equador, apoia sempre o que há de pior na região, inclusive por meios criminosos, né? E aí quando você tem um presidente conservador de direita a favor da liberdade como o Milei, né, falando dos absurdos que estão sendo cometidos por um sistema basicamente de esquerda, né, contrário à liberdade no Brasil, as pessoas falam, isso aí não pode. Claro que pode, porque isso é que a esquerda quer e os vagabundos querem, né, que apenas eles possam, né, se ajudar uns aos outros e que os conservadores patriotas fiquem isolados, cada um isolado. Não, né? Eu acho que o Milei está mostrando o caminho, já falou lá na Espanha, denunciou falou das denúncias de corrupção contra a família do primeiro-ministro espanhol, socialista, né? Agora está chamando atenção para isso no Brasil, isso é fundamental. Oi, pessoal, eu fiz uma postagem agora sobre o tema da Venezuela, e eu inclusive fiz em inglês porque ela era resposta a uma postagem em inglês e também porque eu acho importante colocar mais coisas em inglês aí para a comunidade internacional entender não só o tema da Venezuela, mas o posicionamento que Brasil, Lula e outros estão tendo a respeito de Venezuela. E queria comentar brevemente com vocês aqui o contexto. Vocês terão visto, 2 dias atrás, uma carta publicada por 32 ex-chefes de Estado latino-americanos e espanhóis, que bate fortemente na iniciativa de Lula, Petro, da Colômbia, e López Obrador, do México, de tentar, de alguma maneira, salvar o mandato do Maduro, com a ideia, por exemplo, de novas eleições, que Lula veio a veicular aí numa entrevista, e outras. Esses chefes de Estado, eles dizem o seguinte, que eles elevam a sua voz para assinalar enfaticamente que é escandaloso para a comunidade de nações democráticas das Américas e da Europa ver governos do Brasil, Colômbia e México somando-se ao propósito do ditador Maduro de manter-se no poder e até mesmo para isso promover novas eleições na Venezuela. E eles dizem o seguinte, se esses governos, Brasil, México, Colômbia, né, continuarem tolerando os planos do ditador venezuelano, né, e os poderes públicos a ele coligados, esses países, esses governos, Lula, Petro, López Obrador, comprometem o respeito, né, que eles teriam, o que deveriam ter, ao comportamento democrático universal, e fazem isso diante das suas próprias nações. Ou seja, estão mostrando diante das suas próprias nações que eles não estão comprometidos com aquilo que seria o comportamento democrático universal. Tá? Aí veio, por exemplo, aqui, um comentarista, acho que americano, mas que escreve sobre Brasil, Venezuela, que é o Brian Winter, apoiando a iniciativa de Lula, Petro e AMLO, dizendo, olha, é assim que tem que ser e tal, é a única maneira, e criticando essa carta dos 32 chefes de Estado, né, fazendo pouco dessa carta, inclusive com o argumento de que, olha, esses 32 chefes de Estado, muitos deles fizeram parte da iniciativa em torno do Juan Guaidó, aquela iniciativa que em 2019 reconheceu Juan Guaidó e não Maduro como presidente legítimo, no caso Guaidó interino, da Venezuela, né, criticando o comboio humanitário que foi feito também em 2019. E eu fiz a postagem, então, resposta a isso, né? Eu falei basicamente o seguinte, qual é o problema com a iniciativa em torno do Juan Guaidó, né? E a iniciativa em torno do comboio humanitário lá em 2019?
né? A iniciativa em torno do Juan Guaidó, ela poderia muito bem ter funcionado. Poderia ter funcionado, e eu me orgulho de ter feito parte dessa iniciativa, ter feito parte do desenho e implementação dessa iniciativa, né? Então, como parte do governo Bolsonaro, né? E, inclusive, esclareço aqui também que, porque ele fala, pensaram em intervenção militar? Não, nunca se pensou nisso no contexto dessa iniciativa, né? E eu acrescento o seguinte: a iniciativa em torno do Guaidó funcionou, em grande parte, né? Ela funcionou em deslegitimar o governo Maduro, deslegitimar o regime Maduro. Se ela não funcionou inteiramente em levar à redemocratização da Venezuela com a saída de Maduro, né, em terminar com a tirania, foi em grande parte por causa da sabotagem do Estado profundo, corrupto, e da mídia profunda, associada também a Estado profundo, corrupto, associados a crime organizado, em países como Estados Unidos, Brasil e Espanha, entre outros, né? Uma sabotagem feita por elementos, né, pessoas dentro desses, de vários países, ligados à rede de crime organizado que tem no Maduro um pilar muito importante, né? Esses 32 ex-chefes de Estado são pessoas decentes, tá? Eu tenho a honra de ter trabalhado com alguns deles, ter conhecido alguns deles, trabalhando inclusive nessa iniciativa de 2019, nessas iniciativas, como o caso do Mário Abdo, ex-presidente do Paraguai, como o caso do Maurício Macri, que era presidente da Argentina, e Andrés Pastrana, que é um antigo presidente da Colômbia, que trabalhou muito por isso, continua trabalhando pela democracia na Venezuela, né? Entretanto, o Estado profundo, corrupto, a mídia profunda, corrupta, associada ao Estado corrupto, né? Eles não gostam dessas pessoas, desses ex-chefes de Estado. Por quê? Porque eles são ex-chefes de Estado no campo da direita, né? Agora, o que é a verdade? A verdade é que é a direita que está trabalhando pela democracia na América Latina. É a direita que está trabalhando pela democracia na Venezuela, né? A esquerda só tem fala vazia sobre democracia. Fala de democracia, mas na prática, como a gente vê Lula, Petro, López Obrador, trabalhando na prática para ganhar tempo para o Maduro e estender indefinidamente a ditadura do Maduro, né? Então, você compare, por exemplo, peço para as pessoas compararem Milei e Lula, né? Ver quem está trabalhando pela democracia. Milei, direita. Quem está trabalhando para enrolar em favor do Maduro? Lula, esquerda. Isso a gente sabe no Brasil, mas o mundo precisa saber melhor disso aí. Então eu disse o seguinte também: por que não perguntam para as pessoas na Venezuela o que elas acham das atitudes aí de diferentes governos, né? E eu coloquei aqui o meu espanto de nunca ter visto, realmente nunca vi, desde 2019, nenhum esforço, nem da mídia profunda, nem da academia profunda também, que teria esse dever, que falam, né? Falam sobre Venezuela, mas falam de fora, nunca foram lá entrevistar, conversar, saber o que pensam as pessoas na Venezuela. Vem cá, criticavam, continuam criticando a iniciativa em torno do Guaidó. Vem cá, por que não foram na Venezuela perguntar para o povo venezuelano o que você acha disso aí? O que você acha de países que estão tentando, através dessa iniciativa, tirar do poder essa tirania do Maduro? Nunca perguntaram isso. Ficam elucubrando aí, criticando, sem saber quem os principais interessados, o que os principais interessados pensam, as pessoas na Venezuela, né? E eu lembrava que eu vi diretamente as pessoas, os venezuelanos, né? Então, esse comboio humanitário, que era uma ideia de partir com ajuda humanitária a partir de Cúcuta, que é uma cidade da Colômbia, na fronteira com a Venezuela, participei disso, teve uma imensa manifestação, reunião de venezuelanos no exílio, com vários presidentes, então, da América Latina, e eu fui lá representando o Brasil, como então chanceler, e estavam ali, então, reunidos milhares de venezuelanos, e ali num evento assim, que não era um evento protocolar, né, era um evento realmente popular, e quando me viram, as pessoas já me reconheceram, e vieram, queriam, eu fui até elas ali, tinha uma oportunidade de estar junto com as pessoas,
do público, e para apertar a mão, queriam me abraçar, eu abraçava as pessoas, apertava a mão, e as pessoas dizendo, graças Brasília, graças Brasília. Então, isso para mim é que é diplomacia de verdade, né? Estar ali junto com as pessoas, sabendo o que as pessoas precisam, né? Eram pessoas desesperadas, pessoas pobres, exiladas, né? Querendo o seu país de volta, querendo a Venezuela de volta. Mas, enfim, a esquerda nunca quis, né, permitir, digamos, que a direita tivesse sucesso em trazer a democracia de volta para a Venezuela. Então a esquerda, na verdade, destruiu os nossos esforços em 2019, 2020 e está tentando destruir os esforços agora da direita, né, de trazer de volta a democracia para a Venezuela, por duas razões principais. Primeiro, porque a esquerda não quer permitir que a direita tenha nenhum tipo de vitória, de êxito, mesmo que seja numa causa boa, a causa da democracia, com a qual, né, a esquerda, em princípio, se identificaria, né? Então, perguntar para a esquerda em abstrato, você quer democracia? Sim, somos pela democracia. Mas olha, é a direita que está trabalhando pela democracia, tem esse projeto aqui, você quer apoiar esse projeto? Não vou apoiar. Claro, por quê? Não querem, né, que a direita tenha esse tipo de êxito, né? E a outra questão, né, a outra causa, o fato de que a esquerda, né, como a gente bem sabe no Brasil, o mundo precisa saber melhor disso, a esquerda na América Latina, ela está totalmente emaranhada com regimes totalitários e com crime organizado, está emaranhada com políticas totalitárias, com políticas ditatoriais, com políticas criminosas, com corrupção, com terrorismo, com tudo isso, né? Então, basicamente é isso. A esquerda está associada com o crime organizado, nas suas várias espécies, inclusive a corrupção, na América Latina, né? E ela sabe que onde tem governo de direita não prospera o crime organizado, não prospera a corrupção. Onde tem governo de esquerda, prospera o crime organizado, prospera a corrupção. Então, essa é a verdadeira questão, né? A esquerda não quer que haja regimes que atrapalhem o seu esquema de crime organizado, né? No Brasil, bom, a gente sabe disso, mas eu coloquei isso nessa postagem, né? Nós temos uma esquerda profundamente corrupta como parte de um sistema de poder profundamente corrupto, que está matando a democracia, está censurando as pessoas, né, está destruindo o Estado de Direito, está prendendo, está intimidando, está acossando as pessoas, né, pessoas que lutam por liberdade, chamando essas pessoas de extremistas de direita, né? E esse mesmo sistema corrupto brasileiro, o que ele está fazendo? Tentando estender a vida do Maduro no poder, tentando, no fundo, perpetuar Maduro no poder, né, permitindo que Maduro continue assassinando, continue prendendo, continue oprimindo a sua oposição, né, que são pessoas extremamente corajosas, extremamente admiráveis, as pessoas da oposição na Venezuela, tanto os líderes, Maria Corina Machado, quanto as pessoas anônimas que estão ali na rua. Essas são as pessoas que a esquerda quer que o Maduro continue oprimindo. E, coincidentemente, o Maduro chama essas pessoas também de extremistas de direita, né? Claro que não é coincidência, né? É a maneira de rotular pessoas que trabalham pela liberdade. Tanto o sistema corrupto brasileiro rotula as pessoas que querem liberdade como extremistas de direita, como o regime Maduro rotula as pessoas que querem liberdade como extremistas de direita. Existe um óbvio parentesco entre esses dois processos, né? Então, eu concluía dizendo, olha, a esquerda, o Estado profundo, o sistema corrupto, a mídia profunda, todos eles odeiam a liberdade, né? E todos eles amam, adoram os tiranos, né? E eles só gostam de diplomacia, só querem diplomacia, né, na medida em que essa diplomacia dê aos tiranos mais tempo, mais espaço para continuar matando a liberdade, tá? Isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. Obrigado. Abraços.